Olá pessoal do oitavo ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de História. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 13 e vejam como o tempo passa rápido, já estamos no mês de maio. Você poderá acompanhar a aula de hoje em seu livro didático a partir da página de número 76, intitulado As Revoltas Emancipatórias do Brasil Colonial. Como nós vimos em aulas passadas, o Brasil teve dois tipos de revoltas. As revoltas nativistas, que nós vimos na aula da semana passada, eram aquelas que queriam apenas resolver problemas internos da colônia brasileira, mas não remetiam ao processo de independência. E as revoltas emancipatórias, que queriam a ruptura definitiva com Portugal e proclamar o processo de independência do Brasil. Foram três essas revoltas de caráter emancipatório. A primeira delas, a Inconfidência Mineira, ocorrida em 1789, lá na região das Minas Gerais. Um movimento de caráter elitista, a elite da região mineradora, que envolvia grandes mineradores, grandes comerciantes, aristocracia rural, os latifundiários, padres, maçons, intelectuais. Era um movimento elitista, basicamente, que queriam promover a independência do Brasil, proclamar a República, instalar fábricas e universidades no Brasil, transferir a capital da colônia do Rio de Janeiro para São João del Rei, na região das Minas Gerais, e organizaram todo o contexto do processo revolucionário baseado nos ideais do iluminismo, liberdade, igualdade e fraternidade, nos ideais do movimento de independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham sido o primeiro país das Américas a romper com o domínio europeu, e isso serviu de influência para a Inconfidência Mineira no Brasil. E também a Inconfidência teve inspiração da Revolução Francesa. No mesmo ano que estava organizando-se a Inconfidência Mineira no Brasil, estava acontecendo a Revolução Francesa e o povo estava proclamando um movimento para a derrubada do rei lá na França, o rei Luís XVI. Então esse movimento também serviu de influência. Os ideais iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade, o processo de independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa foram os três pilares que influenciaram a Inconfidência Mineira. E o movimento foi todo organizado para iniciar no dia da derrama. Infelizmente, o movimento não chegou a iniciar, porque um membro do grupo terminou traindo e delatando os colegas. O comerciante Joaquim Silvério dos Reis, que devia uma grande dívida em impostos para a coroa portuguesa, resolveu entregar os colegas de movimento em troca do perdão de suas dívidas. E antes que a Revolução acontecesse, antes que a Inconfidência Mineira ganhasse as ruas, o apoio popular para fazer a independência do Brasil, infelizmente os seus líderes foram identificados e presos. Apenas um foi condenado à pena máxima, a pena de morte. Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes. Tiradentes foi morto e séculos depois instituiu-se oficialmente o feriado nacional do dia de Tiradentes em sua alusão. Tiradentes, que foi o único morto dos líderes da Inconfidência, ficou rotulado, ficou conhecido como o mártir da independência. O homem que deu a vida tentando lutar, tentando convencer o povo a liderar um movimento emancipatório. Infelizmente, a Inconfidência Mineira não teve êxito, mas ela serviu para influenciar mais duas revoltas emancipatórias. No ano de 1798 ocorreu na Bahia a Conjuração Baiana, também chamada de Conjuração dos Alfaiates, um movimento organizado pela massa pobre de Salvador, que reunia uma enormidade de segmentos pobres: escravos, ex-escravos, camponeses, pequenos comerciantes, artesãos, pequenos agricultores. Então era um movimento basicamente popular, que contestava a autoridade da rainha portuguesa sobre o Brasil, a rainha Dona Maria I, e convocava o povo para se rebelar contra Portugal e proclamar a independência do Brasil. Também tiveram influência do iluminismo, da independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa. Só que eles, ao contrário dos Inconfidentes Mineiros, os Inconfidentes Mineiros, como era um movimento de elite, eles queriam manter a escravidão. Já a Conjuração Baiana, a Conjuração dos Alfaiates, que era um movimento popular, eles queriam extinguir a escravidão negra. Ao mesmo tempo, igualdade racial e o aumento do salário dos militares eram os objetivos da Conjuração Baiana. A independência, a proclamação da República, a abolição da escravidão, igualdade racial e aumento do salário dos soldados. Então, nesse aspecto, a Conjuração Baiana difere um pouco da Inconfidência Mineira.
a Inconfidência Mineira, por ser um movimento de elite, queria a manutenção da escravidão, porque vários membros, vários líderes da Inconfidência tinham escravos e não queriam perder o domínio sobre eles. Já a Conjuração Baiana, que era um movimento popular, prezava pelo fim da escravidão. Infelizmente, a Conjuração Baiana, a Conjuração dos Alfaiates, ela também não teve êxito, foi sufocada e aí boa parte de seus membros, incluindo o grande líder Lucas Dantas, foram presos, condenados à morte e executados. E por fim, a última revolta de caráter emancipatório foi a Revolução Pernambucana, ocorrida em 1817, que pela primeira vez reuniu entre seus líderes membros do clero e da maçonaria. Foi um movimento que conseguiu êxito. Na fase inicial, eles conseguiram promover a ruptura de Pernambuco, proclamaram a independência e pediram a adesão das outras províncias do Brasil, mas infelizmente não veio apoio. O movimento ficou isolado e foi rapidamente sufocado por tropas portuguesas lideradas por Dom João VI. O movimento foi sufocado e seu grande líder, o Frei Miguelinho, foi detido, julgado e condenado à morte, morto por fuzilamento em Recife, para servir de exemplo. E a Revolução Pernambucana também, infelizmente, não conseguiu proclamar a independência. Ela que também teve a influência do iluminismo, da independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa, e que evitou tocar na questão da escravidão. Ela não afirmava que manteria, nem que aboliria a escravidão caso conquistasse a independência do Brasil, para não perder apoio de nenhuma parte. Infelizmente, os três movimentos emancipatórios do Brasil não conseguiram a independência. A independência ocorreu apenas em 7 de setembro de 1822, liderado pelo herdeiro do trono português, Dom Pedro I, que tornou-se o primeiro rei do Brasil. Por isso, o 7 de setembro é comemorado com desfiles cívicos e militares, em alusão à proclamação da independência do Brasil. Forte abraço e até a próxima.